Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai estudar capítulo 2, página 24, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre a transformação de todos os valores. A gente vai ressaltar principalmente um filósofo que é chamado de Nietzsche. Ele estudava muito a moral judaica cristã, fazendo a comparação da sociedade de antes e depois do cristianismo, tendo como fator principal o enfraquecimento do ser humano. Então, o que ele fazia? Ele estudava a transformação de todos os valores, sendo esses valores morais, éticos e religiosos. Então, essa transformação desses valores, ele faz uma indagação muito relevante. Quem disse que a vida tem razão? Então, vamos parar para pensar um pouquinho nessa frase. Quem disse que a vida tem razão? O que ele quis dizer? Que ele exaltou a vida mesmo com as contradições e que refletiu sobre a vontade da potência. Então a gente vai parar para se perguntar a vida como ela é. Então a gente vai colocar 4 pontos relevantes aqui para a gente tentar entender por que ele disse sobre as transformações de todos os valores. O primeiro ponto que ele ressalta é a relação da exaltação da vida. O segundo ponto é a irracionalidade da vida. O terceiro ponto, ele agrega que a vida é exagerada e desequilibrada. E quando o ser humano tiver outra relação com a vida e o mundo. Então, ele preza muito por uma dessas frases, que é a necessidade de um novo ser humano. Ele vai revelar muito o seu pensamento, certo? Então, assim, ele coloca uma frase muito que a gente pode agregar esses valores, que é: eu encontrei em todas as coisas essa certeza feliz e elas preferem dançar sobre os pés do acaso. Então ele coloca aqui o primeiro lugar para a gente entender o que é a vida e como essas transformações de todos os valores agem dentro de um ser humano. Assim como Schopenhauer defendeu que não há uma ordem racional que determine os acontecimentos da vida, Nietzsche fala sobre a transformação desses valores. E ele coloca valores irracionais, não é progressivo, que a vida não é progressiva e ou ordenada, que a vida não é teleológica, é contingente e trágica, é luta, incerteza e afirmação, é dor, sofrimento, alegria, paixão, enfim. Ele coloca aqui que a vida é um mix de sentimentos e que os valores humanos se desenvolveram amparados nesse tipo de pensamento que negava a realidade. Então, o que isso quer dizer? Que para Nietzsche se considerava um filósofo à frente do seu tempo, ou seja, ele defendia a inversão de todos os valores e a constituição de uma nova humanidade. E aí ele fala da transvaloração de todos os valores, que os valores humanos estão fundamentados no pensamento metafísico, na existência de vários seres, e que é preciso realizar uma inversão completa desses valores e constituir uma nova humanidade, ou seja, constituir uma nova geração de seres humanos. Ele se considerava um filósofo também à frente do seu tempo, responsável por anunciar a necessidade de um novo homem, ou seja, o homem atual e o homem futuro. E aí ele faz uma crítica ao racionalismo. Quando a gente fala de racionalismo, a gente lembra de quê? Racional, utilizar a razão. Então, a razão ela não é a principal característica do ser humano e nem do mundo. Em primeiro lugar vem quem? Os valores. Então, tentar reduzir a realidade do mundo e do homem a critérios racionais é empobrecê-la e deformá-la. Então, a partir do momento que eu tento reduzir a realidade do homem acima da razão, eu estou empobrecendo-a e estou deformando-a. O ser humano ele é essencialmente uma forma instintiva, ou seja, age pelo instinto, utilizando da grande razão e da pequena razão. E o pensamento racional abandonou a sabedoria instintiva e pretendeu mais do que compreender, corrigir o mundo. E aí, ele finaliza aqui: eu sou todo o corpo e nada além disso. A alma é somente uma palavra para alguma coisa do corpo.
O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do teu corpo é também a tua razão, meu irmão, a qual chamas de espírito, pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Então, ele coloca nessa frase aqui a inversão de alguns valores e a constituição de uma nova humanidade. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão ler, certo? O capítulo 2 da página 24 e 25 e vão responder as devidas questões referentes a essas duas páginas. Beijo para vocês, meus amores.